louvamos e bendizemos o nome do Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus eterno, soberano, que se prontifica a curar os enfermos, a levantar os caídos, a dirigir os desorientados, a guiar aqueles que não têm rumo, aquele que se põe de pé quando nós clamamos por Ele. Eu fico a pensar que os homens, quando Ele ocupa, ou eles ocupam, uma posição de destaque no meio social, dificilmente eles dão atenção aos excluídos da sociedade, aos pobres, aos humildes. Mas Deus, na sua grandeza, na sua plenitude, Ele é tão amoroso, tão misericordioso, tão compassivo, que o pé de chinela, como diz lá no interior, quando levanta os seus pensamentos para Deus, quando clama por Deus, quando pede a sua ajuda, o Senhor se prontifica a lhe ajudar. Eu diria que o defeito está em nós, porque a nossa fé é um grão de mostarda. Mas quando o homem, no seu entendimento, de maneira consciente, se volta para Deus, reconhece a atividade de Deus em prol daqueles que nele esperam, essas pessoas não buscam outro refúgio senão no trono da graça. Você que está me ouvindo, quem sabe, desenganado, as suas dificuldades, os seus problemas, e você já não sabe mais a quem recorrer, eu te digo neste momento, haja com humildade, se ponha de joelho aí no seu quarto, na sua casa, na sua residência, e clame por Deus, chore na presença de Deus, suplique o favor de Deus, e Ele vai se levantar em teu favor, Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, Ele vai atender o grito da tua alma, Deus vai agir por você. Não pense o contrário, não pense de outra maneira. Nós desejamos aproveitar alguns minutos do precioso tempo dos nossos diletos ouvintes e falar um pouco a respeito da importância do dom de profecias. Existem muitas conjecturas, opiniões a respeito da profecia, do profeta, da mensagem. Existem aqueles que acham que o dom profético, ele só teve a sua validade antes da vinda de Cristo ou no período da igreja primitiva, mas a palavra de Deus nos fala que, através do Espírito Santo de Deus, Ele que outorga ou fornece os dons espirituais, até a volta de Cristo estará com a igreja do Deus vivo, único e verdadeiro na terra, e onde está o Espírito Santo de Deus, é perceptível, é notável a manifestação dos dons espirituais e principalmente o dom profético, o dom de profecia. Existem muitos que não acreditam no dom profético, mas vamos ver o que diz a Bíblia e os nossos comentários. Quem vem nos acompanhando percebe isso, que eu abordo o assunto, faço a leitura de um texto e aí partimos para o nosso comentário, aquilo que eu acho sobre determinados assuntos. Então, nosso comentário fala sobre o dom de profecias. O nosso texto, ou a porção das Sagradas Escrituras, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1, 3, 24 e 25, que diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que profetiza fala aos homens para edificação, para exortação e para consolação.
Mas, se todos profetizarem, e algum incrédulo ou infiel entrar em nossas reuniões, de todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que verdadeiramente Deus está entre nós. Podemos definir a profecia como sendo a mensagem de Deus para alguém ou sobre alguma coisa que irá acontecer. É o desvendar de um mistério oculto, algo sobrenatural. É a mensagem inspirada diretamente de Deus. O conselho do apóstolo Paulo é que os crentes busquem os dons espirituais, mas principalmente o dom de profecias, que é indispensável no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Através da profecia, as iniquidades que são praticadas escondidas são denunciadas, e os que vivem na desobediência procuram se corrigir. A recomendação é: não desprezeis as profecias. Nos dias atuais, esse dom tem, até certo ponto, desaparecido, principalmente nas igrejas tradicionais e formalistas. Se dá mais valor nessas igrejas à erudição e o conhecimento do que a profecia bíblica. A profecia não deve ser produto de mente humana. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz: porque nenhuma profecia é de particular interpretação, compreendemos e entendemos que ela vem diretamente do Espírito Santo de Deus. É bom lembrar de que o dom de profecia se distingue da simples pregação. A profecia fala de mistérios, mas a simples pregação, apenas de conhecimento da palavra de Deus ou das experiências do pregador. O dom de profecia tem a sua origem divina, vem do coração de Deus, expressa o pensamento de Deus, é como se Deus falasse hoje e agora, até porque é o Espírito Santo de Deus quem fala em nome do Deus eterno através do profeta. Portanto, ninguém está autorizado a inventar ou criar profecias para agradar alguém ou afrontar alguém que ele não gosta. A profecia humana pode levar o profeta a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Toda profecia tem objetivos específicos para edificar a igreja e a vida dos crentes, como também para exortar os que andam desordenadamente e ainda para consolar os tristes e abatidos. Glorificado seja o nome do Deus eterno. O dom de profecia também é diferente do dom de línguas, mas as pessoas costumam misturar um com o outro. Quando se fala do dom de profecia para edificação, logo pensamos de que ninguém nasce maduro, mas como criança e como tal, precisa de cuidados e de alimentação adequada para que haja um bom crescimento. Sabendo disto, Cristo, que é o dono e construtor da igreja, ele providenciou o dom de profecia para edificar a mesma. No que concerne ao dom de profecia para a exortação, nós sabemos de que nem todos assumem compromisso de fidelidade com os mandamentos de Deus. Muitos são os que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Estes são crentes nominais e não confessos. No caso, os que vivem mais pelas fraquezas precisam de serem exortados a fim de não serem condenados com o mundo. Precisam se corrigirem e o dom de profecia entra muito bem nesse caso. E o dom de profecia
para a consolação, de respeito àquela mensagem que levanta os caídos, alegram os tristes, ajudam aos tribulados, fortalece aos abatidos, dá ânimo aos desanimados, dá coragem aos que estão prostrados e muito mais. Estamos vivendo momentos difíceis para a igreja. Muitos são os que estão enfrentando lutas renhidas, guerras perigosas, tribulações acirradas, aflições de espírito, problemas, dificuldades, adversidades, e o dom de profecia para consolação é mais que necessário. O que profetiza edifica a igreja. São muitos os movimentos paralelos, mas é na igreja que o dom de profecia deve ser exercido. Nestes movimentos paralelos, existe muita meninice e carnalidade. Porém, na igreja, com os demais dons, há discernimento se a profecia é do Espírito Santo ou do profeta. E tem mais, a profecia está sujeita a julgamento. Ela não pode contradizer as Escrituras, ela também tem que glorificar a Cristo Jesus, o Rei da Glória. Paulo diz: todos podem ser usados pelo dom de profecia, porém, tudo com ordem e decência. E tem mais, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Todo cuidado é pouco, ninguém deve brincar com o dom de profecia. Para finalizar, busquemos este maravilhoso dom, mas exerçamos com responsabilidade. O profeta deve se lembrar de que o dom não é dele, mas de Deus. E tem mais, não se deve proibir profetizar, mas sim julgar a profecia se ela vem de Deus ou não.